Graça e paz, irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus. Eu boto aqui o meu celular para não me perder no horário. Eu sou meio chatão, né? Tem que andar meio certinho. Mas é um privilégio revê-los, alguns que estiveram em Balneário Camboriú, mas durante a apresentação desse tempo eu tive um choque muito profundo na minha alma nessa igreja, pastor Marcelo, pastor Almir, algo que fez com que eu me tremesse desde a ponta da cabeça até os pés. Minha amada mãe, ela nasceu num lar católico, e quando ela se converteu, se apaixonou pelo meu pai, e eles iam casar, a igreja de Urubici, aonde eu me criei, era os familiares aonde ela não viveu, eles cercaram, o carro e queriam bater nela para que ela não mudasse para ser protestante. Um momento muito difícil para ela. E os irmãos então guardaram ela e levaram ela até Lages. E lá em Lages então ela pôde ser batizada, porque eles ficaram sabendo com antecedência, e então voltaram com ela batizada, e ela assim criou todos os filhos no caminho do Senhor. Mas a maior dádiva é que ontem foi dia 10 de julho, e há 40 anos atrás, no dia 10 de julho, num dia muito frio, lá em Urubici, um pastor de Lages foi lá na igreja fazer um batismo e me batizou naquele dia tão frio. E o nome daquele pastor era Juraci Lemos. E eu não o via desde aquele dia. E o Senhor me deu o privilégio, nessa noite, de revê-lo, amado pastor, o fruto do seu trabalho em terras catarinenses ainda se propaga. Sabe por quê, querido? Porque Deus é. Naquela noite fria, e o pastor lembra bem, tinha nevado alguns dias antes, um tempo extremamente difícil, mas era um domingo à noite, e era a inauguração do batistério da igreja, porque sempre nós batizávamos no rio, e a igreja lá não tinha pastor, e a igreja de Lages naquele dia nos emprestou, e o irmão inaugurou aquele batistério com este pequeno servo do Senhor, que anos depois o Senhor chamou para que eu servisse a ele como pastor de ovelhas. E aqui estou. E depois, se o pastor permitir, queria tirar uma foto e guardar no coração, porque jogamos muita bola com os filhos também, que nós tínhamos um contato muito próximo. Me perdoem, irmãos, a emoção, mas isso faz muito tempo. E como é bom a gente se alegrar. Eu espero que também, quando as minhas cãs brancas ficarem, eu encontre a resposta das mensagens que deixei mundo afora, e posso me alegrar no Senhor que me deu este lindo presente. Pastor Marcelo, muito obrigado. Pastor Almir, muito obrigado por esse encontro completamente inesperado, Mas mais calmo, porque eu não poderia pregar se eu não confessasse para os irmãos. Eu estaria muito afoito, estaria um pouco fora de si, Tamanha alegria foi essa. Que Deus, é a simplicidade desse evangelho. Deus é. Ele é o Deus que faz surpresas, Ele é o Deus que encanta, Ele é o Deus que faz os seus prodígios, Ele é o Deus que convoca. O meu sonho sempre foi ter e ser pastor de ovelhas, e fiz tudo o que eu podia na minha juventude para ter as minhas ovelhas junto ao sítio da minha avó, lá em Urubici. Mas o Senhor me chamou uma vez com uma voz irresistível e me deu outro tipo de ovelha, as ovelhas dele, para que eu cuidasse. E lá se vão 25 anos que o Senhor me chamou para cuidar de ovelhas. E assim nós passamos a servir de todo o coração.
Abra sua Bíblia, Êxodo, no texto já marcado pelo tema, para que nós possamos apenas a cada momento em que vamos meditar a palavra do Senhor, isso possa verdadeiramente ser entronizado, esse Deus que se revela. Segundo a tradição do Talmud, eles dizem, os judeus, que nós, dentro da nossa condição linguística, né, irmãos, nós não temos outra coisa a não ser traduzir. Deus disse a Moisés, o capítulo 14, do versículo 3 de Êxodo, eu sou o que sou. Dentro dessa linguística judaica, na verdade, cria-se essa ação muito maior de Deus se revelando como eu sou o que serei, essa ação de lançar um Deus para algo aonde está tudo programado e feito e realizado em sua plenitude, o Deus que em estar nele tudo se revela. E quem pode conhecer esse Deus que se revela porque ele se apresenta como é? E nós não temos outra tradução, obviamente, a não ser no nosso belo português de dizer eu sou o que sou. Esse Deus que se revela, esse Deus que se mostra, ele aponta para um futuro, para uma revelação plena de que prontamente realizada, fruto da fé que se estabelece também pela língua hebraica no passado. E nós muitas vezes criamos esse contexto de dizer, mas como a fé, ela é a programação do passado, se Deus é a continuação do futuro, quando ele fala para esse povo que ouve o gemido do seu povo e vem socorrê-lo. Esse povo que Deus conversa com seu amigo Abrão e diz para ele que esse povo vai ser escravizado. Como que pode esse Deus que é trazer para nós uma múltipla identidade de uma fé que se espelha no que é passado para a revelação do Deus que ainda conheceremos no futuro, porque Ele é esse Deus? Como compreenderíamos isso? E então nós podemos às vezes dizer, pastor, de onde que o senhor consegue tirar isso? Não é essa simplicidade do Evangelho que faz com que o nosso lado cognitivo às vezes queime, porque a gente quer compreender essa grandeza de Deus com essa nossa mente tão pequena. E é muito complicado conhecer esse Deus, porque se a fé provém do passado, ela então não se estabelece tão clara quanto Hebreus diz, que a fé é a convicção das coisas, mas elas já estão em Deus, porque Deus ele está fora do tempo, porque Deus é. Ele se revela a nós para que possamos compreender aquilo que Ele é. Porque nós podemos bem dizer, mas Cristo, pastor, morreu há 2000 anos atrás. É verdade dentro daquilo que nós entendemos. Mas Paulo diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa estivesse estabelecida, Deus é. Antes que nós possamos ver qualquer glória ou manifestação ou algo que nem se passou pela mente ou pelo coração do homem, Deus é. Então, a nossa idade, o nosso entendimento para isso, é que não existe momento para olhar esse Deus e servi-lo, porque Ele não está preocupado se temos 10, 20, 50, 90, 100 anos, porque Ele é. E às vezes até na simplicidade da morte, esse Deus que é, se revela em sua plenitude. Por isso ele diz, quando anunciares ao meu povo, diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou aquele que
traz todas as coisas impossíveis na consciência, naquilo que é particularidade ou na própria interação do que nós mesmos temos como necessidade para nós. E esquecemos muitas vezes de que o nosso socorro, os nossos pedidos, eles não precisam ser arrumados, porque Deus na palavra diz que os conhece antes mesmo que se chegue alguma palavra na nossa boca. Por quê? Porque Deus é. A maravilha de saber que Deus é porque nós precisamos entrar num quarto, fechar a porta, e então ali rasgar o nosso coração, e ali suplicar a Deus a presença dEle. Deus não precisa entrar num quarto e suplicar a nós, a nossa presença ou a nossa adoração, porque Ele é. A oração e a palavra é a saúde para o nosso corpo, assim já dizia, e assim diz o texto sagrado, pela boca do sábio rei Salomão. Ela é saúde para o nosso corpo, ela revigora a nossa mente. Não há tempo para que nós possamos planejar algo, porque Deus é. O que precisamos compreender é que dentro do tempo de Deus, aonde Ele está, para que eu não esteja fora do plano de Deus. Aonde eu vou estar presente, de que forma eu vou me revelar para aqueles que estão ao redor de mim, se eu não consigo compreender que Deus é o Deus que é na minha vida, na minha fraqueza, na minha individualidade, no conceito da minha casa, na exposição do meu coração com aqueles que me conhecem, porque ninguém conhece, ou melhor, ainda que eu esteja casado, quase 28 anos com a minha esposa, ela não me conhece como Deus conhece. Porque eu ainda possuo segredos que com a vida ela vai descobrir, porque eu sei muito bem quem eu sou. E eu uso de todas as formas, em todos os momentos, para manifestar aquilo que eu não sou. Por quê? Porque a minha carne foi contaminada com o pecado. Ela conheceu o que é a maldade. Mas Deus não, Ele se revela, e a própria palavra diz, Deus é luz, e onde está a luz não há treva nenhuma. Sabe por quê que Deus se revela como luz? Porque Deus é. Mas no recôndito dos nossos corações, camuflado pelos sentimentos nossos, nós ainda programamos formas de apresentar para quem está ao nosso redor, às vezes alguma ideia de não sermos aquilo que Deus programou para que nós pudéssemos revelar em essência. E no meio de todas as coisas que Deus, ao chamar o seu povo, que glória tinha esse povo? Esse povo era um povo escravizado, era um povo sem ter as liberdades que o mundo assim propiciava. Embora comia carne no Egito, comia cebola, se deliciava de pepinos. É assim que eles, quando murmuram diante de Deus, eles trazem um monte de coisas, e quem sabe às vezes somos nós que nos apresentamos diante de Deus, e colocamos diante de Deus coisas do dia a dia, e a gente diz, mas Senhor, te servir dá tanto trabalho, eu queria tanto um pepininho, uma cebolinha, uma coisa tão simples, é tão difícil. E às vezes Deus olha para nós, Ele diz, meu filho, minha filha, meu amor, você não foi criado para isso e nem para ter esses desejos. Você foi criado para conhecer aquele que é. Porque quem conhece aquele que é, ele não espera e não reluz as suas coisas pelo passado que ficou, mas pela clareza daquilo que está diante dos seus olhos. E então a jornada que ele tem para trilhar, o salmista assim já dizia,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É como uma rua acesa, para que eu não tropece em nada e não possa cair em nenhuma coisa nesse caminho. A tua palavra também é luz para onde eu colocar cada passo da minha vida. E por que ele escolhe isso? Porque Ele quer que nós tenhamos dentro de nós a consciência de um caminho iluminado, claro, perfeito, e a cada passo que dermos, a nossa fé reflita o que o Escrito Sagrado, o que a Palavra de Deus é para nós, porque se ela saiu daquele que é inteiramente perfeito e absolutamente real para a nossa vida. A experiência de quem conhece esse Deus é uma experiência que precisa passar pelos caminhos que este homem chamado Moisés passa. Caminhos que não são muito bons. Ele, sendo um menino, os seus pais viram neste moço Moisés que ele não era um menino comum. Ele não era um menino comum. Assim como minha mãe também fala que depois que eu nasci, embora a nossa família seja de 6 irmãos, eu sou o do meio, né? Que a minha irmã mais velha que eu faleceu, então tem 2 mais velhos para cima e 2 mais velhos para baixo. Eu sou literalmente o do meio. Eu não tinha tanta condução para os da frente, que estavam muito na frente, e 7 anos para os de trás. Saí de casa com 15 anos, então meus irmãos tinham 7 anos e 8 anos, então eu fui esse do meio. Mas quando os pais desse menino chamado Moisés contemplam, veem que ele é diferente, e ele é criado dentro dessa direção que o pai e a mãe dão para ele. E ele conhece tudo o que é interessante. E Deus faz com que esse homem viva 40 anos, usufruindo da potência mundial chamado Egito, usufruindo das coisas mais glamourosas que podia ter, poder. Flávio Joséfo, escrevendo sobre Moisés, diz que ele era um homem de palavra, ele era eloquente. Nós vamos ver essa mesma citação, diz, Flávio Joséfo fala uma coisa meio boba, porque o próprio Moisés diz que tem a língua pesada, né? Não é nada disso não, irmãos. Quando a gente vai ver o discurso de Estevão em Atos, ele diz que Moisés era um varão poderoso, de palavras e obras. Aonde Flávio Joséfo diz que em todas as empreitadas que Moisés fez pela luta, defendendo o Egito, todas elas ele trouxe a vitória. Era alguém extremamente poderoso, que sabia todos os segredos do Egito e todas as artes de guerra. E certamente quando teve 40 anos e foi visitar o seu povo, ele disse, eu sou quem Deus pode usar para tirar esse povo desse lugar da escravidão. Mas quando a gente tem muita coisa para dar para Deus, Ele não quer a gente. Porque a única coisa que Ele precisa que nós apresentemos para Ele é aquilo que Ele já colocou em nossas vidas pelo Espírito Santo na manifestação da obra da cruz de Cristo. Se não tiver nada de Cristo em você, então você não chama a atenção de Deus. Se não tiver o brilho do que é eterno, aquilo que aponta para a verdadeira ação de Deus, de amor e de uma perfeita interação, de um relacionamento, não pode ser, e não pode mover o coração de Deus, porque Ele não se envolve com essa causa. Ele se apresenta e esse homem então foge. Nós sabemos muito bem, embora o texto diga nas Escrituras que ele sai, abandona, mas ele
ele de forma alguma se coloca de algum jeito, ou se apresenta de alguma maneira temente. Esse homem era um homem que não tinha temores, e mesmo com 80 anos, quando viu a sarça pegando fogo, ele não ficou apavorado porque ela pegava fogo, porque era comum uma sarça pegar fogo, ou pegar fogo numa sarça. Mas a palavra de Deus, o que chamou a atenção dele é que a sarça pegava fogo e não se consumia. Chegarei até lá e então verei o que está acontecendo. E quando ele se chega diante daquele que ele não pode chegar de qualquer jeito. Ele está contaminado com os pés da carnalidade, ele está contaminado com a sujeira desse mundo, ele está contaminado com os passos, dos quais durante 40 anos ele fez de tudo para esquecer, aquilo que durante os primeiros 40 fizeram tudo para que ele pudesse acreditar. E quando ele já tinha esquecido de tudo, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés. Porque aquele que ele se apresenta sempre da maneira aonde há manifestação perfeita. Por quê? Porque onde não há manifestação perfeita, não há necessidade de alguma mudança. Porque no mover da perfeição, então o que é eterno se revela a nós. Por quê? Porque o Cristo está presente no que é eterno, para revelar a cada um de nós a simplicidade da glória, daquilo que é necessário para nós sermos como únicos, visíveis, conhecidos diante do Senhor. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Moisés estava no meio do seu povo, fugiu para um lugar deserto, mas os olhos de Deus sempre estiveram olhando para Moisés com a particularidade que ele tinha. E aonde nós vamos terminar com isso, pastor? Na simplicidade de abrirmos a nossa Bíblia em Hebreus, o capítulo 11, a partir do versículo 23, e compreendermos o Deus que se revelou de antemão para Moisés, e que fez que Moisés, quem sabe, se tornasse pelo seu esforço, pela sua própria vontade, querer ser o libertador, querer ser alguém importante para Deus, e Deus então deixa ele 40 anos, num lugar onde ele não era percebido por ninguém, mas os olhos de Deus nunca deixaram de estar olhando para aquele homem. E Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim, a minha tradução é da NAA, pode ser um pouco diferente da sua, meu irmão, mas o texto sagrado diz assim, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Que as parteiras hebreias matassem os meninos, porque os hebreus tinham se multiplicado, mas os pais, diz o texto sagrado, não temeram. Primeira coisa que você precisa compreender, não é os dias que avançam que tem que trazer medo. O que será da minha vida? Será que a minha aposentadoria vai dar para eu viver o restante dos meus dias? Se você se preocupa com isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que você precisa conhecer o Deus que é. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, a palavra do Senhor diz que chegou na hora da oferta, as pessoas traziam e lançavam ao altar, e o Senhor Jesus não se dava por percebido, muitas somas de dinheiro eram colocadas à frente, e os discípulos ali ao redor de Jesus, e ele olhando, e daqui a pouco se levanta uma viúva, e ela traz apenas algumas moedas, e ela coloca aquilo no gasofilácio, ela vai e coloca aquilo no altar do Senhor, e a palavra do Senhor diz no original nosso, no original grego, que ela dá o bios, e nós sabemos que bios é a vida do que dentro dessa construção da cadeia humana.
Por isso que vem a derivação, todo mundo estudou, né, a matéria biologia, é o estudo da vida, é desse momento. Ela vai diante de Deus e não entrega o seu coração, ela vai diante de Deus, ela não entrega ali a sua alma, ela não vai diante de Deus. Isso ela já servia a Deus, ela toma aquilo e vai diante de Deus e entrega a sua vida, ela entrega aquilo que sustentaria ela aquele dia, quem sabe ela entrega aquilo que pagaria um lugar aonde ela pudesse dormir uma noite bem aquecida. Não diz a palavra, mas quem sabe era a moeda que ela tinha para se alimentar com uma boa comida. Ela não sabia, mas uma coisa ela sabia, que ela pertencia ao Senhor, e então ela entrega a sua vida naquele altar. E quando ela entrega a sua vida naquele altar, o que o texto sagrado diz para nós? Aquilo chama a atenção do Deus que é. E Jesus cutuca os discípulos e disse: acabou de cair a maior oferta. E os discípulos olharam e disse: mestre, é apenas algumas moedinhas. Se vamos traduzir aqui hoje, pelo que a palavra dá, seria o quê? Aí uns R$3, lá, 3 moedas de R$1. Ela, umas coisinhas de nada. Mestre, o senhor não está enxergando muito bem, é umas míseras moedas que foram colocadas. Mas o Senhor Jesus disse: todos os outros deram do que sobrou, mas essa deu tudo o que ela tinha, porque ela sabe que Deus é. E aí eu pergunto para você, meus irmãos e irmãs amados, você acha que faltou comida para aquela mulher naquela noite? Será que faltou almoço para ela? Será que faltou a cama quente? Será que faltou algum lugar? Eu posso afirmar para você, é óbvio que não, porque a partir daquele momento, ela não era mais responsável pela sua vida, agora era o Deus que é, que se tornou responsável para cuidar dela. Esse Deus que é, Ele também tem cuidado de você. Mas será que você ainda está passando pelos trâmites das ações que Moisés teve que passar? Para conseguir, de alguma forma, receber algo do Deus que é? E o versículo 24 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, olha só, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque se ele fosse chamado filho da filha de Faraó, as portas se abriam. Era filho da filha de Faraó. Mas ele preferiu, diz o texto, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele não quis as coisas que os homens veem, antes acolheu pela fé aquilo que agradou a Deus. Por isso Deus viu que ele era um homem diferente, e que possuía uma beleza que não apenas exteriorizava no seu corpo, mas algo completo dentro de si para compreender o Deus que é. Pode ser que eu pregue para você nessa noite e você ainda vá para casa e o Espírito Santo ainda demore bastante tempo para revelar para você o Deus que é, mas a minha obrigação é cumprir com aquilo que Deus pediu que eu fizesse, e revelasse o Deus que é. Ele, diz o versículo 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Mas pastor, Cristo não estava lá, estava assim, meus irmãos. Lembra do que o pastor falou no começo? A fé é estabelecida pela palavra das coisas que já são, que já foram. Por isso que Deus é. Não se chama, ela se revela. Por causa de Cristo, ele preferiu ser desprezado por causa de Cristo. O texto diz, sabendo que por causa de Cristo, ele receberia coisa muito maior.
Não é o que diz o versículo 26? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Ele não ficou com medo do rei e nem com sua ira, porque ele temia o Deus que é, e a ira do Deus que é muito mais violenta do que a ira de Faraó. Mas diz o texto, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você contempla aquele que é somente quando ele se revela. E eu quero dizer para você, e ele se revela de uma maneira invisível. Essas particularidades da palavra de Deus trazem para nós a singularidade de uma vida de alguém que conhece o Cristo, antes que ele se revelasse na cruz e no madeiro, fosse o sacrifício para a remissão de cada um dos nossos pecados. Ele se manifestou e então, não temendo nada, ele muito menos temeu a ira do rei, porque permaneceu firme. Permanecer firme é que é a dificuldade de muitos. Permanecer firme como aquele que toca nas coisas que os homens naturais não conseguem tocar. Por isso somos chamados de um povo de Deus. Por isso somos chamados de uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele manifesta o que é, assim como Deus é. Ele então revela a glória do Cristo, porque Ele é. E então o Cristo presente na vida de Moisés, a Bíblia diz, com a maior da clareza. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé ouviu aquilo que Deus disse para ele fazer, reuniu o povo de Israel e disse, cada um mate um cordeiro, unte os umbrais com sangue e entre para dentro da casa e ninguém saia de lá, porque essa noite passará o exterminador, mas a casa que possui o sangue daquele que é, ele vai passar por cima, pesar, ele vai fazer e não vai poder tocar. Por quê? Porque é pela fé que se contempla o Deus que age nesse mundo, diante das nossas fragilidades e particularidades. A simplicidade, ela faz com que a gente não compreenda, mas a fraqueza faz com que a gente dependa de Deus. E quando dependemos de Deus, temos o sopro do refrigério que se revela cada vez mais na nossa vida. E então eu lembro, lá na igreja em Urubici, da tia Marta. Tia Marta, ela já era uma jovem senhora, assim como qualquer uma de vocês. E o ministério que ela resolveu pegar na igreja, vocês sabem qual foi? O ministério dos adolescentes. Ah, tia Marta fez uma diferença na minha vida. Todas as vezes que eu ia para casa, eu corria, abraçava meus pais, beijava-os, e atravessava a rua, porque a tia Marta e o tio Gustavo moravam na frente de casa, e eu ia para lá, para ter um momento com eles, para conversarmos de Bíblia. Isso eu já era casado. E a tia Marta sempre mostrou uma intimidade tão grande com Cristo,
que trouxe para nós o desejo de nós sermos iguais a Ele, em toda a jornada nossa. E a tia Marta, ela ficou anciã, e então ela recebeu um diagnóstico de que o seu coração poderia parar a qualquer momento. E a minha pressa, mesmo depois de casado, era fugir para ir lá tomar um cafezinho. E todas as vezes que ela me via, ela e o tio Gustavo preparavam um delicioso café com uma bijagica, que é uma rosquinha lá da Serra Catarinense, pode ser que você não saiba nem o que é. E nós sentávamos à beira do fogão e comíamos aquilo e falávamos de Jesus. E ela dizia: eu sei quem é o Senhor na minha vida. E aquilo que o médico disse que ela podia morrer de um dia para o outro, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 20 anos, e a tia Marta continuou servindo o Senhor do mesmo jeito. E um dia, a tia Marta perdeu quase a sua respiração e levaram ela para o hospital. E então, enquanto ela ficou na cama, a sua nora foi pegar um pouco d'água no corredor, e quando ela voltou, ela viu que aquela que estava desfalecida na cama, completamente, quase que roxa, ela estava sentada na cama. E então a tia Maria olhou para ela e disse: o que foi, oma? E ela disse: ele veio me buscar. Estendeu a mão e disse: eu irei com o meu Senhor. E ela vindo no corredor para segurar ela, e ela dando tchau. E ali ela vai desfalecendo aos poucos, e reclina naquela cama, e descansa no Senhor. Eu não esperaria de mais ninguém uma história que pudesse se revelar desse jeito. Conhecer a história de Moisés pode impactar o nosso coração, porque a verdade está nos escritos sagrados, mas existem muitas tia Martas presentes na nossa vida, que apresentam um Cristo verdadeiro, cheio da presença e glória de quem é. E ela nunca deixou de revelar a glória do seu Senhor. Eu termino a mensagem nessa noite, apresentando a você aquilo que você, como um cristão, mais conhece: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas quem sabe, você ainda não teve a sorte de conhecer o Deus que é. Que Ele possa abrir os seus olhos e que você possa ver o Deus, assim como Moisés nos escritos sagrados diz. Ele viu Deus, ele percebeu Deus, como quem vê o que é invisível. Nós estamos aqui, e a palavra e sentença do nosso Deus diz: toda alma que pecar, essa alma vai morrer. Nós temos que passar por isso. Mas também o Senhor Jesus disse: aquele que morrer e morrer comigo, ainda que o seu corpo desfaleça e sua alma encontre a morte, Ele disse: esse nunca morrerá. Sabe por quê? Porque nós não nos baseamos pelo que podemos fazer, mas confiamos naquilo que já foi feito por nós. Porque Deus continua olhando para cada um de nós, e Ele ainda continua buscando aqueles que sabem que Deus é. Que Ele abençoe a sua santa palavra na nossa vida. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos celebrar esse momento, reconhecendo que muitas vezes os nossos esforços não serviram para nada. Quem sabe até, Deus, as nossas orações se tornaram orações como de tolos que repetem,
porque não conseguem esquecer o que incomoda no coração, enquanto os que contemplam as coisas, ainda que pareçam aos olhos nossos invisíveis, elas são muito mais reais do que o que nós assim vemos. Traz, Deus, nesses dias um refrigério para a nossa alma profundo, e renova no nosso coração, Deus, um poder tão glorioso que possa marcar a nossa intimidade, e o Senhor possa olhar de lá e ver que aqui não existe um povo de terceira idade apenas, mas existe a identidade de um povo que conhece o Deus que é. E debaixo dessa identidade, nós rogamos, Pai, de todo o coração, revela essa pequena bondade, para que possamos crescer um pouco mais na nossa fé, e possamos usufruir dessa bondade que é Tua nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor nos abençoe nos dias e nos momentos que virão, se isso for do Teu agrado. Mas que tudo seja feito conforme a Tua vontade. E nós rogamos isso, Pai, porque Tu és. E Tu não pode mudar. E assim consumou-se esse Deus que é, na pessoa do Cristo, o qual se tornou a perfeita imagem do Deus que é. E é no nome desse Filho resgatador que nós, ó Deus, escravos do pecado, agora sim, no poder do Espírito, chancelados para a vida eterna e marcados para a eternidade, podemos ter os olhos desvendados e conhecer a glória de quem Tu és, Senhor. É no nome do Teu Filho, é por amor do Teu Filho, é na glória do Cristo que nós entregamos a nossa oração. Amém.